Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre dois temas que são muito importantes, são polêmicos e nós vamos quebrar alguns paradigmas. Eu sei que esse vídeo é um pouco forte, mas a gente tem um compromisso profissional, uma responsabilidade profissional de falar sobre ele, sobre esses dois temas. Nós vamos falar para vocês sobre as doenças ditas como doenças incuráveis e sobre aqueles medicamentos vitalícios, aqueles medicamentos que você recebe a informação de que você tem necessidade de tomá-los para o resto da sua vida. Nós da medicina naturopática, nós temos um outro olhar sobre isso, um olhar diferente, porque nós temos um olhar não para a doença, e sim para a saúde, não para a doença, e sim para a pessoa, para o indivíduo, para o ser humano que está acometido daquele mal. Isso muda tudo. O foco é outro. É uma outra visão. Quando você olha o indivíduo dentro desse prisma, dentro da visão da saúde dele, você começa a entender que as doenças realmente são curáveis. Algumas realmente, as pessoas nascem, às vezes com polimorfismo genético, alguma deficiência genética mesmo, e realmente não tem como ela se curar, que é um defeito que ela tem e que não tem como ele ser reparado. Mas esse é um número muito pequeno de doenças e de pacientes que nascem com essas deficiências. As demais, que alguém fala para você assim, a diabetes é incurável, o Parkinson é incurável, essas outras doenças são autoimunes, artrite reumatoide, artrose, osteoartrite, colite, retocolite, colite ulcerativa. Essas doenças são tidas como incuráveis e, na verdade, a medicina naturopática tem conseguido excepcionais resultados de remissão e de cura dessas doenças, através de uma outra forma, não de medicamentos, mas sim de alimentos naturais, alimentos funcionais, fitoterápicos, de aminoácidos, vitaminas, ervas medicinais, hormônios bioidênticos, precursor dos hormônios. É um outro olhar, é uma outra visão, porque a grande diferença é o seguinte: quando alguém fala para você que uma doença é incurável, é porque por aquele método, por aquele caminho que eles tentaram tratar, não conseguiram resultado. Mas por outro caminho, que é o caminho da medicina naturopática, nós temos a remissão e nós temos a cura. E os resultados estão aí aos milhares pelo mundo. Muitas vezes você tem uma enxaqueca que fala para você isso é incurável, você tem que tomar um medicamento pro resto da sua vida. E na verdade esses medicamentos vão te intoxicar, vão te inflamar e vão piorar a sua enxaqueca. Quando na verdade, se nós formos procurar a causa da enxaqueca, que são várias, uma enxaqueca pode ter 40 causas diferentes, mas nós da medicina naturopática sabemos investigar todas as 40 causas e descobrir qual que é aquelas que estão trazendo aquele mal para você, te ajudar, e você, num espaço de tempo, você fica livre disso. Eu já fiz um outro vídeo aqui falando sobre enxaquecas e que você pode ficar livre dela e que ela é curável, sim. Porque aquilo que você toma, aquele medicamento que você toma, não é para combater a enxaqueca, é para combater o sintoma da enxaqueca, que é a dor de cabeça intensa, às vezes vômitos, náuseas que a pessoa tem, né? Tem que ficar no quarto escuro. Então é bem diferente. Nós estamos falando de tratar as causas. Nós vamos à raiz do problema. A mesma coisa acontece com outras doenças que nós temos visto aí ao longo do mundo, que mata todo dia milhares de pessoas, né? Hoje, o infarto agudo do miocárdio é o que mata mais, segundo é o câncer. E nós podemos fazer a remissão dessas doenças. Por exemplo, nós podemos fazer a prevenção do câncer, podemos prever também que a pessoa pode vir a ter um câncer, e nós podemos também fazer o tratamento desse câncer, fazer a remissão e até mesmo a cura. Isso tem acontecido, os exemplos estão aí aos milhares, os trabalhos científicos também publicados são os milhares, que respondem dentro dessa visão nova que é dada pela medicina naturopática.
Isso tem uma resposta muito simples. A natureza tem tudo para que o ser humano viva bem e com saúde. Tudo vem da natureza. Nós não necessitamos, em forma alguma, de lançarmos mão de outros recursos para isso. Exceto quando você tem um acidente, um traumatismo, você precisa fazer uma cirurgia. Isso é outra história. A gente não vamos entrar nisso, que não é o foco do nosso trabalho. Nós estamos falando daquelas doenças que são ditas como incuráveis. E nós estamos vendo aí no dia a dia pessoas sendo curadas de câncer, de Alzheimer, sendo curadas de diabetes, sendo curadas das doenças autoimunes. Pessoas que estavam nas cadeiras de roda estão andando, hoje estão caminhando normalmente. Pessoas que estavam com Alzheimer voltaram a dirigir carro, têm a sua memória recente ativada. E outras pessoas que você vê que estavam com tratamento de câncer e têm a sua doença com uma remissão fantástica e também a cura. Isso é maravilhoso, porque você tem uma mudança de paradigma. Então, o que a gente quer trazer para você é justamente essas duas situações. A primeira delas, você não acreditar que existem doenças incuráveis e que não existe também medicamentos que você tem que tomar pela vida toda, porque isso está sendo provado pela ciência, que nós fazemos parte dela, nós também somos cientistas, pesquisadores, nós estamos no dia a dia combatendo esse tipo de males que afeta toda a humanidade. E hoje nós olhando aí grandes cientistas internacionais, como o Delbret nos Estados Unidos, que é a maior autoridade mundial no tratamento e na remissão do Alzheimer. Nós temos aí hoje na remissão do câncer autores fabulosos, com trabalhos científicos espetaculares, que também fizeram a remissão da doença de uma forma totalmente naturopática. E aí você começa a ficar pensando, por que isso acontece? Por que muito se fala que são doenças incuráveis e que você tem que tomar um remédio vitalício pela vida toda, certo? É um pensamento que é uma reflexão que você pode começar a ter. Se você entender, por exemplo, que você pode curar uma gastrite tomando uma ou duas ervas medicinais, um fitoterápico. Você pode curar um H. pylori também tomando ervas medicinais, tomando alguns nutrientes que são importantes para poder curar isso. A gente não vai falar aqui no ao vivo, dando receita para ninguém, que não é isso, não é ético. Mas é importante que você sabe que nós da medicina naturopática temos encontrado espaços maravilhosos, tendo trazido a saúde para muita gente. E você tem visto hoje também, todas as pessoas hoje são muito inteligentes, né? Hoje o conhecimento é democrático. Você vai lá no Google, né? Que hoje até falar, o Dr. Google responde tudo. Qualquer coisa que eu falar com você aqui, você vai no Google e você pode checar. Você pode ir no PubMed, que é uma revista americana indexada, internacional, que fala sobre medicina. Você pode também ir no Google Acadêmico, fazer a pesquisa também, sobre qualquer tema que você quiser. Então, o conhecimento hoje é democrático, todo mundo tem acesso. Você tem um celular na sua mão, você pode fazer a consulta. E também um outro fato que tem hoje sendo difundido pelo mundo. Você entra no YouTube e você vê aí dezenas de centenas de médicos famosos, tradicionais, que estão adotando a medicina naturopática nas suas clínicas diárias. Autores famosos, conceituados ao redor do mundo. E nós temos aqui uma literatura vasta aqui sobre todos eles, com um trabalho científico maravilhoso, que a gente traz essa missão para você. Não acredite em doença incurável. Não acredite em remédio ou medicamento vitalício, que você tem que ficar escravo dele pelo resto da sua vida. E nem escravo daquela doença. Porque você pode fazer a sua remissão e até mesmo a sua cura. Essa mensagem que nós estamos trazendo hoje, ela é realmente uma mensagem muito forte, porque desmistifica muita coisa. Hoje a gente joga por terra muitas teorias que ao longo de muitos anos tem atormentado a vida de muita gente. Mas é necessário a gente falar isso. E você sabe, e as pessoas sabem, que lá no tempo da sua avó, aí há 80, 90, 100 anos atrás, sua bisavó, as pessoas tomavam
os chás para curar muitas doenças, tomava as raízes, comia fruta. E importante é você saber de algumas coisas. Você sabe que a folha da manga é um medicamento fabuloso? A folha da goiabeira, a manga, a casca da goiabeira, a folha do abacate, olha bem que coisa fabulosa. A folha do mamão, o próprio mamão, que é um alimento funcional, o abacate que é um alimento funcional, mas as suas folhas também são maravilhosas para que nós possamos curar muitas doenças. Às vezes você tem uma verminose e você não sabe como tratar, mas você pode tratar através das ervas medicinais, através de sementes. Tem muitas sementes que você, no dia a dia, você joga fora de uma fruta e aquela semente, ela cura os seus vermes, a sua verminose. Isso é fabuloso. Eu fico assim muito feliz de poder falar isso para todas as pessoas, gravar um vídeo. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas nós estamos cercados de trabalhos científicos fabulosos para poder falar sobre isso para você. Mas eu também me dá uma certa tranquilidade, porque hoje isso virou uma cultura popular. Quando as pessoas chegam no consultório, elas falam assim: doutor, eu estou tomando essa erva tal, estou comendo essa raiz tal para curar isso, e é muito bom. Eu estive gripado e fiz um chá, e fala as ervas que ela colocou naquele chá, quais os ingredientes que ela fez aquele chá, e tomou, e foi tudo muito bem, e melhorou, sem necessidade de tomar qualquer medicamento. Então isso está revolucionando o mundo. Isso é muito importante, porque nós temos o seguinte: as pessoas são, às vezes, não têm muito recurso, as pessoas, às vezes, têm dificuldades financeiras, e, às vezes, de uma forma muito, muito barata, ela se cura. Exemplo, nós temos aí uma ora pronobis, uma couve, um espinafre, um agrião, uma mostarda, uma rúcula. Imagina que coisa fabulosa. Um pepino, uma melancia e outras centenas e centenas de plantas medicinais que nós da medicina naturopática usamos em grande escala. Isso é muito usado também pela outra medicina, que é a medicina ayurvédica, em grande escala. E como nós temos na Índia e no Brasil, as terras são similares e as plantas são similares, nós temos aqui também, e eles têm também lá, essas plantas que combatem essas milhares de doenças ao longo do mundo. Às vezes você, tomando um magnésio, você tem uma resposta fabulosa para uma doença que às vezes você está aí há 10, 15 anos sofrendo por ela. Mas isso tudo é uma coisa muito científica e é muito interessante, porque você procura um profissional que conheça de medicina naturopática, que conheça de epigenética, que conheça de epigenômica, que vai fazer para você uma formulação correta. Porque existe uma coisa muito interessante. A gente não pode comprar pacote. Nós não somos um pacote. Cada pessoa é uma pessoa. Você tem uma genética somente sua. Então a sua necessidade é diferente do outro. Você pode ter a mesma comorbidade, mas você tem uma genética diferente, você tem uma idade diferente, você tem uma ancestralidade diferente, você tem costumes diferentes, os seus órgãos, eles foram alimentados durante anos de outra forma, então as suas necessidades são outras. Então aquilo que você necessita tem que ser formulado nas proporções corretas. Por isso que nós, da medicina naturopática, temos esse cuidado. Nós atendemos as pessoas em nossos consultórios, individualmente, fazemos uma consulta que dura hoje em torno de 3 horas e meia, até mais, até 4 horas, para avaliar toda a sua ancestralidade, o estudo é antropológico, e isso tudo é levado em consideração dentro de uma anamnese muito ampla, para que nós possamos descobrir aquilo que você tem de verdade, para falar para você que a sua doença não é uma doença incurável, que ela é uma doença curável, e às vezes você está faltando um nutriente, 2 nutrientes, 3 nutrientes somente para você se curar. E você às vezes vai para um outro caminho e que esses nutrientes não estão lá nesse caminho. Essa é a simplicidade da medicina naturopática, que é ciência pura. Que a natureza existe há milhares e milhares de anos, curando gente ao redor do planeta. Isso é realmente fabuloso. Então hoje a gente
fica muito feliz quando você examina um paciente e detecta que ele está precisando de alguns ajustes apenas. Ele tem uma disbiose, ele tem uma desidratação, ele tem um estresse oxidativo muito forte, ele tem alguma intoxicação hepática, uma inflamação intestinal, que às vezes você vai corrigir de uma forma natural. Nós temos os nutrientes para isso. A natureza nos fornece tudo através dos alimentos naturais, os alimentos funcionais, as ervas medicinais, os fitoterápicos, as vitaminas, os minerais, os precursores dos hormônios são fabulosos para que você possa ficar livre daquela doença que foi dita para você que ela é uma doença incurável e que aquele remédio você teria que tomar ele vitalício. Então você pode se livrar disso. É a nossa mensagem de hoje para te dar esse alívio. E a gente está à disposição das pessoas, né? Quem quiser conversar conosco, quem quiser fazer contato conosco, né? O nosso telefone está aí. Eu falo abertamente, não tem nenhum problema. É o 34 3236 3518. Vou repetir, 34 3236 3518. Você pode agendar a sua consulta pessoalmente, presencial ou através de videoconferência em qualquer lugar que você estiver, do Brasil ou do mundo. Nós atendemos pessoas de várias partes do mundo, do Brasil, de várias partes do mundo. Então hoje nós temos, né, através do vídeo, nós podemos fazer essas consultas e podemos pedir os seus exames, que nós também fazemos a mesma coisa. Nós pedimos exames laboratoriais, nós pedimos exame de imagens, né? Nós queremos saber também, nós temos condições de fazer a leitura dos seus exames, né? Uma formulação para você da sua suplementação, e através da leitura dos exames de imagens e da leitura dos seus exames laboratoriais, nós vamos formular para você, em qualquer parte que você tiver. Em qualquer parte que você tiver, você pode fazer os seus exames, nos manda também através digitalizados, a gente fazemos a leitura, te devolvemos, te passamos a sua receita, você vai adquirir os seus produtos aonde você estiver. Todos os nossos produtos são formulados em farmácia de manipulação da sua escolha, e também você pode comprar em casas que vendem os alimentos naturais. E seguramente o melhor lugar para você curar as famosas doenças incuráveis é na feira da sua rua, na feira do seu bairro. Está lá os medicamentos que são vitalícios, sim, mas eles são nutrientes para você. É a manga, é a banana, é o abacate, é a laranja, é a couve, é o espinafre, é o agrião, é a mostarda. Todos eles estão lá. São vitalícios, sim, mas eles vão te alimentar e vão também te nutrir. Eles não vão te alimentar e te adoecer. Isso faz toda a diferença. E uma mudança de paradigma. Boa noite a todos e muito obrigado.